de sua família em palavra e ação, e faz tudo o que o Senhor ensinou, com paciência e sabedoria. Assim como ela, quero ter a sabedoria. Olá meninas, que alegria poder já ter a sua audiência, você que já chegou aí um pouquinho antes da hora. Nós temos algumas mulheres que chegam antes das 15 horas aqui na Tarde das Mulheres. Isso é um compromisso individual e isso alegra muito o nosso coração. Eu sou Cíntia Rios e mais uma vez o Senhor nos dá a graça de podermos parar um pouco, rememorar sobre assuntos bíblicos extremamente necessários nos dias de hoje. Já podemos rememorar, recapitular, reaprender sobre vários assuntos que diz respeito à vida da mulher com instruções bíblicas, fundamentada de fato na palavra de Deus. E hoje não poderia ser diferente. Queremos rever mais um tema extremamente necessário para os nossos dias, né? E onde é que está fundamentado esse tema? Eu gostaria de que você abrisse aí, ou então nos acompanhasse, o texto sagrado que se encontra em Tito. Eu gostaria de ler capítulo 2, os versículos aqui de 3 a 5. Nos diz assim: quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quando nós vemos essa instrução que Paulo nos traz através da revelação bíblica, nós observamos quantos detalhes que diz respeito à nossa vida nós precisamos atentar para que não venhamos a blasfemar ou a difamar a palavra de Deus. Por isso nós precisamos rememorar esse assunto que é tão importante. São poucas as mulheres nas redes sociais, inclusive trazendo conteúdo bíblico, que tem falado que eu e você precisamos ser boas donas de casa. Mas Cíntia, onde é que você tira isso? Da Bíblia, olha aqui, ó. Observem que está muito claro aqui, no próprio versículo 5. Nós precisamos ser boas donas de casa. E o texto nos instrui, dizendo que as mulheres mais idosas, e a idade aqui, idosas aqui não é a idade cronológica, mas a maturidade na fé. Estas devem ensinar as mais novas. Então, as mais novas precisam ter humildade de querer aprender, e as mais maduras na fé devem ter a humildade de saber receber, acolher, ensinar, instruir a cada uma dessas preciosas mulheres que o Senhor vai colocando no nosso dia a dia. Então eu gostaria que você atentasse a esse tão importante tema, porque o nosso desejo é que sejamos cada dia melhor e também nessa área como boas donas de casa. Atente aí para que o Senhor tenha a nos falar. Hoje nós vamos estudar sobre um tema bastante interessante e, ao meu ver, é um assunto que precisa ser trazido de volta para que eu e você possa estar fazendo uma avaliação. Qual é esse tema, Cíntia? Qual é esse tema? Decidindo ser uma boa dona de casa. Ah, não, já estou cansada. Talvez você possa perguntar ou até pensar: não, Cíntia, olha, é infindável o nosso trabalho. Eu sei bem o que você está pensando, o que você está
dizendo, porque eu também sou uma dona de casa, né? Mas a gente quer trazer à luz das Escrituras o que Deus deseja para que nós sejamos. Bom, o nosso texto base vai estar aqui, ó, no livro de Tito, capítulo 2, dos versos aqui, ó. Eu vou me deter quando eu falar aqui de donas de casa, no verso 5, mas eu vou ler para que a gente possa compreender dos versos 3 até o verso 5. Vou dar um tempinho aí para você abrir sua Bíblia, tá bom? E pegar sua agendinha ou então tomar nota aí pelo seu celular. Será que é interesse do Senhor que eu e você seja ou decida ser uma boa dona de casa? O que é isso? Ah, eu não sou casada, eu não tenho... Vamos ver o que é que nos diz a palavra de Deus. Pois bem, Tito capítulo 2, dos versos de 3 a 5. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas, a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa. Olha aqui, meninas, onde é que aparece? A Bíblia está interessada nisso? Claro que está, por isso que eu e você decidimos ser uma boa dona de casa. Tito, capítulo 2, verso 5. E o texto nos diz assim: também devemos ser bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Veja que maravilha de texto. Bom, nós temos uma série aí na nossa playlist. Você depois, com o tempo, pode dar uma olhadinha, pode ir até lá, inclusive pode compartilhar com várias outras mulheres e amigas que falam exatamente, o nome da série é Mulheres Ensinando Mulheres. E aí nós podemos esmiuçar, né? Se assim a gente pode dizer, ou nos deleitar em cada uma dessas qualificações que Paulo traz para nós, nesse texto aí de Tito, capítulo 2. Mas eu percebo a necessidade da gente voltar, e eu queria me deter apenas a esta expressão aí, decidindo ser uma boa dona de casa, baseado aí nesse texto, né? Porque a Bíblia diz que se nós não fizermos isso aí que está escrito, Paulo já nos exorta, Paulo já nos orienta, nós estaremos blasfemando contra a palavra de Deus. Você sabia disso? Que blasfêmia também é não decidir ser uma boa dona de casa e todos os demais aspectos que são citados aqui. Na nossa playlist lá, eu inclusive relato e exemplifico com uma mulher da Bíblia. Então, se você não viu ainda, você não pode deixar de assistir. Assiste enquanto você aí que é dona de casa está fazendo uma refeição, enquanto você está tomando banho você pode ouvir, enquanto você está dando aquela faxina, enquanto você está descansando lá no seu quarto assim meio que sem saber o que fazer, enfim, enquanto você está indo para o trabalho, no seu caminho. Então tem como a gente ouvir e aprender a palavra de Deus. Você não precisa nem olhar para mim, você só precisa ouvir o que as Sagradas Escrituras nos informam. Pois bem, a frase aí no texto, boas donas de casa, no texto original é uma palavra só, oikorgos, e ela é a junção de duas palavras, oikos, que significa casa, e ergon, que significa operosa, ou aquela que trabalha. Então você certamente já deve ter ouvido essa expressão, ou até mesmo você já deve ter usado na nossa língua aqui em português. E talvez você diga, Cíntia, mas como? Eu acho que não, eu nem conheço. Você sabe o que é uma esteira ergométrica? Eu tenho certeza que você sabe. Se você talvez nem seja muito amiguinha dela, né? Mas você sabe o que é que ela é. Aquela que você anda, aquela que você se movimenta em cima dela. Ergo tem a ver com movimento, com trabalho. Esta palavra aparece para descrever a verdadeira fé dos eleitos em 1 Tessalonicenses, capítulo 1. É aquele que tem uma fé operosa, ou seja, é aquele que trabalha. Ai, você vai me dizer que eu preciso trabalhar um pouquinho mais? Calma aí, calma aí. Quando lá em 1 Tessalonicenses declara que uma pessoa é salva,
também nos segue dizendo que ela tem essa fé operosa, né? Ou seja, uma fé de fato que trabalha. E é da mesma raiz aqui dessa palavra. Portanto, oikogos é uma mulher trabalhadora, ou seja, é uma mulher que é operosa em sua casa. Ai, 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 ai. Não estou gostando muito desse assunto. Ou talvez você diga assim, eu estou começando a gostar desse assunto. Calma aí, nós vamos procurar entender aquilo que a palavra do Senhor nos diz, certo? Bom, meninas, antes da gente prosseguir sobre esse assunto, é importante, não é? Quando a gente fala sobre uma mulher operosa em sua casa, eu preciso reconhecer, como mulher que sou, o grande mal, ou um dos grandes males da nossa geração, chamado feminismo. Muito cuidado com essa palavrinha, não sei se você já ouviu falar, muito mais do que a própria palavra, o que é que ela significa? Esse movimento tem ganhado proporções, grandes proporções no mundo, e seduzido, sem dúvida, muitas e muitas mulheres, pois declaram ter o desejo de direitos iguais aos homens, né? Mas, na verdade, lutam para mostrar superioridade em relação aos homens, defendem o empoderamento feminino. Já ouviu essa palavra? Empoderada no nosso meio feminino? Pois olha aqui de onde vem, do feminismo, hein? E a libertação, inclusive, dos padrões patriarcais, conforme mencionados nas Sagradas Escrituras. Nós que conhecemos e nos baseamos na Bíblia como nossa única regra de fé e prática, é incompatível o feminismo com a Bíblia. Agora, não esqueçam que muitas feministas estão, muitas vezes, bem próximas de nós e, pasmem, dentro das nossas igrejas. Por isso que nós precisamos conhecer a palavra de Deus e ter o filtro e ter a firmeza espiritual que só esse livro sagrado é capaz de nos dar. Porque muitas dessas falas saem da própria Bíblia e muitos dos próprios argumentos ainda distorcidos, tirados da própria Bíblia, é para nos mostrar que essa questão aí de dona de casa, o que é isso? Isso aí minimiza a mulher, enfim. Então, eu não quero entrar hoje nos detalhes específicos desse movimento, mas, infelizmente, muitas e muitas mulheres cristãs têm sido engodadas ou enganadas por essa ideologia vã. Muitas mulheres têm crescido, sim, meninas, e têm assumido posições no trabalho secular, e talvez você seja até uma delas, não é? Na questão de empreendedorismo, na questão de militarismo, enfim, nas profissões que o Senhor mesmo lhe deu, no campo político, no cenário militar, no cenário civil. As mulheres hoje estão em toda parte. A gente é testemunha disso. E aí você pode estar olhando para mim dizendo, Cíntia, mas que estudo vai ser isso? Isso é bom ou é ruim? É a pergunta que eu faço para você. Isso é bom ou é ruim? Falaremos mais adiante sobre o trabalho da mulher, sim, na sociedade, porque também é mandato cultural. Nós devemos, sim, estudar, nós devemos, sim, nos preparar, nós devemos, sim, ser os melhores profissionais onde o Senhor nos coloca. Mas será que esse é o foco da nossa vida? É uma pergunta que eu deixo para você pensar. O grande problema que não podemos esconder jamais, um problema que nós vivenciamos nos dias de hoje, é que à medida em que as mulheres começaram a crescer profissionalmente, o lar foi definhando progressivamente. Isso é real. As famílias estão sendo destruídas. Onde estão as guardiãs do lar? Onde estão as mulheres? Por onde andam as mães? É uma pergunta que eu também deixo para você. A família, sim, minhas queridas, está sendo destruída porque as mulheres têm abandonado o seu lar em busca de uma posição, de uma postura profissional, de uma designação profissional, que muitas vezes até acham, se eu falar do lar, você talvez ache um termo, né, ou algo pejorativo. Então, a mulherada, na verdade, a maioria delas quer o quê? Independência, né? Mas o que é que temos visto e o que é que nós temos percebido com esse movimento? Que ao invés de ganharmos a dependência, o que nós temos colhido de consequência é a decadência
da família. Então, quando a gente pensou em abordar e trazer de volta esse tema, é porque se você observar nas próprias mídias sociais, nos debates, nas falas de muitas mulheres que se dizem inclusive piedosas e cristãs, elas podem sim trazer argumentos mostrando que isso aqui, ó, está ultrapassado. Inclusive, se a gente observar, querem até condenar o modelo da família tradicional, né, formada por um homem, por uma esposa, conforme os padrões bíblicos que o Senhor deixou para nós. E se nós nos posicionarmos, parece até que nós aqui estamos errados. Já parou para pensar nisso? Ah, elas são ultrapassadas, são conservadoras. No lugar disso, tem se oferecido modelos alternativos. Você sabia que existe, se você pesquisar, não na Bíblia, né? A Bíblia existe apenas um modelo de família. Um homem para uma mulher. Nem um homem para duas mulheres, nem uma mulher para dois homens, nem um homem com um homem, nem uma mulher com a mulher. O Senhor estabelece os padrões. É um homem para uma mulher. Eles se casam, formando uma só carne, e vão viver até que a morte os separe. Mas se você pesquisar, se você tiver essa curiosidade, depois você pesquisa. Tipos de família, você vai aparecer aí, talvez aí no teu Google, aí, mais de 10 famílias. Você sabia disso? E eu não vou entrar aqui, por questão do tempo, aqui no nome de cada uma delas. Ou seja, cada vez mais o secularismo, o mundo querendo ditar e dizer como é que o ser humano deve funcionar. Mas as Escrituras, a palavra de Deus, nós que caminhamos com Deus, nós que cremos que a Bíblia é a única, ela não é a regra, ela é a única regra, ela não é mais uma, é apenas ela. Apenas ela continua afirmando o modelo divino. E esse modelo divino é estabelecido pelo próprio Criador, que foi quem nos fez, o próprio Deus, quando lá no início em Gênesis tem uma bela descrição de toda a criação, inclusive do homem, da mulher e da família. Este é o modelo que nós queremos, este é o modelo que nós defendemos, este é o modelo que nós anunciamos, nós não vamos nos calar. Existe um deserto gigante querendo trazer outras vozes que sorrateiramente parecem ser bíblicas, mas não são. Então nós defendemos e o que nós ensinamos é que uma família tem sim o cabeça e esse cabeça é o marido. E o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. A responsabilidade que Deus deixou para o esposo é grande, é gigante. Como que deve ser esse marido? Um marido sério, um marido sábio, um marido amoroso, um marido provedor. Com quem? Com uma esposa. E uma esposa como? Uma esposa auxiliadora idônea, submissa sim a ele, auxiliadora, que caminha junto, que não compete, mas que está junto. E os filhos, a Bíblia apresenta que eles devem ser submissos e obedientes aos pais e que buscarão honrá-los em tudo. Este é o padrão de Deus para as famílias. Agora fala sério, é isso que você tem visto nos nossos dias? Eu nem vou entrar no mérito de famílias que não conhecem a Cristo Jesus. É isto que você tem visto dentro das nossas igrejas? Se for, você é uma mulher afortunada. E eu faço uma pergunta ainda mais particular. É assim que você tem vivido como mulher? É bom você pensar, se avaliar e observar qual é o padrão de Deus para cada uma de nós. Existem, sem dúvidas, mulheres dinâmicas, mulheres que sabem, sim, remir o tempo, sábias e que podem desenvolver sem problema nenhum as suas atividades profissionais fora do lar. Quando eu trago essa fala, não me interprete mal. Não estou dizendo com isso que nós mulheres não devemos trabalhar fora de casa. Imagina! Nós temos um magnífico exemplo da mulher de Provérbios 31, uma empreendedora. Olha, meninas, eu tenho tanta vontade, eu não vejo a hora da gente começar uma série fundamentada e trazendo assim cada detalhezinho daquela mulher que nós não sabemos o nome, mas que dá um olé em mim. Olha, essa mulher bota a minha pessoa e a sua no bolso. A mulher não tinha celular, mas o procedimento daquela mulher
era assim exemplar, sem dúvida, uma mestra do bem, conforme Tito também nos fala que nós devemos ser sim, desejar, almejar, tanto dentro da nossa casa como fora. Mas tudo começa dentro do nosso lar. O foco, a ênfase aqui, nós não estamos dizendo de forma nenhuma que a Bíblia proíbe, que você não deve trabalhar fora, deve trabalhar se você conseguir dar conta também do seu lar. Você não pode secularizar, muito menos terceirizar a sua casa. Porque a palavra de Deus diz que nós devemos ser boas, não apenas poderia dizer assim, ó, vocês devem ter a casa de vocês. Primeira coisa é que essa casa aqui é temporária. A nossa casa mesmo, o nosso lar mesmo, foi preparado pelo grande arquiteto do universo. Nós nem sabemos como ela é, mas a Bíblia diz que ela é linda, maravilhosa. Eu acho que vai ser cheia de brilho, de estrelinha. A Bíblia diz que vai ter ruas de ouro, que não vai ter choro, que não vai ter ranger de dente. Eu espero ser sua vizinha por lá. Quem chegar primeiro fica procurando a casa da outra lá, viu? Mas esta casa que o Senhor, pela sua graça e providência, nos deu, para que nós pudéssemos glorificar o nome dele dentro do nosso lar, é algo que a gente precisa sim trazer à tona. E é por isso que o nosso estudo hoje tem como tema decidindo ser uma boa dona de casa. E não ache que isso é coisa pequena, é coisa mínima, porque isso é algo que o Senhor leva em consideração, deseja, honra. E isso tudo redunda em glórias ao seu próprio nome. Então, querida, se você der conta do seu trabalho secular e do seu trabalho dentro de casa, eu vou até inverter. Se você der conta de todo o seu trabalho dentro de casa e ainda conseguir fazer o secular, faça. E faça bem feito. Seja a melhor dona de casa e seja a melhor médica, seja a melhor engenheira, seja a melhor professora, seja a melhor empreendedora, para que o nome do nosso Deus seja engrandecido. Seja a melhor dentista, enfim, seja a melhor o quê? Faxineira, seja a melhor motorista e assim vai. Eu não sei qual foi o trabalho que o Senhor lhe deu secular, mas desempenhe porque é mandato cultural. E isso não tem problema nenhum, não fique se sentindo culpada, mas você não pode deixar de decidir e ser uma boa dona de casa. Pegou aí a dica? Não é uma dica, é uma instrução bíblica, na verdade. Qual é o grande problema, meninas, que nós vemos nos nossos dias? O grande problema é que as mulheres têm abandonado o lar. Se você, inclusive, alguém perguntar assim, qual é a sua profissão? Ah, eu sou tal coisa, sou engenheira, e não é ruim não, estude mesmo e seja. E não estude só a graduação não, faça pós-graduação, faça mestrado, faça doutorado, seja um cientista, enfim. Eu não sei o que o Senhor tem reservado para a sua vida, mas procure ser. Mas parece-me que quando a gente diz assim, ó, eu sou do lar. Oh, que tristeza! Olha aqui, em uma dos nossos estudos eu até brinquei, eu sou dólar. Nossa rentabilidade está lá no céu. Não se constranja em falar isso. Para crescer se você deixar o seu lar procurando crescer lá fora, na sociedade, você vai colher uma consequência e um nome muito feio chamado derrota. Você vai ser uma mulher derrotada, fracassada, você pode ter certeza. No final da vida você vai se arrepender, se você tiver tempo. Nós trabalhamos muito com aconselhamento. E uma das frases que a gente mais observa assim, no final da vida de quem não conseguiu entender tudo isso que está sendo ensinado hoje, por isso que você é uma afortunada, é assim, puxa vida, eu deveria ter gastado mais tempo com a minha família. Eu poderia ter ficado mais em casa. Eu nunca vi nenhum dizer assim, eu poderia ter trabalhado mais. É o contrário, trabalhei demais lá fora e acabei esquecendo, deixando algumas lacunas dentro de casa. Decidi não ser uma dona de casa. Isso já é uma derrota, né? Por que eu estou falando isso? A Bíblia nos afirma, a mulher sábia edifica a casa, mas a tola, com as próprias mãos, a destrói. E talvez você esteja perguntando aí, mas Cindy, por que você está falando isso?
E quem disse para você que dona de casa não estuda? Tem algumas feministas falando isso aí. Ah, não, vou defender aí porque a dona de casa, eu defendo que a mulher trabalhe para não passar fome, para não... Como se a mulher que é dona de casa não estudasse, que ela não fica analfabeta. E quem falou que uma dona de casa é analfabeta? Onde você viu isso? Eu não tenho dúvidas que algumas mulheres não tiveram oportunidade de estudo como eu e você teve. E isso não é algo que deve desmerecê-la, ela ainda pode vir estudar, existem vários programas aí, inclusive até públicos, né? Tem o EJA, Educação de Jovens e Adultos, ainda há tempo de você fazer tudo isso. Eu vou contar um testemunho pessoal para você. Eu sempre trabalhei fora. A minha formação, a minha graduação é em matemática, né? Eu entrei na faculdade estadual, na UNEB, Senhor do Bonfim. Tem meninas aí me ouvindo da cidade de vocês. Eu morava em Campo Formoso, na Bahia, com 17 anos. Ingressei na UNEB, Universidade Estadual da Bahia. E eram 4 anos de graduação, de estudo, né? Trabalhava o dia inteiro fora e ia para a faculdade, pegava um ônibus, chegava mais de meia-noite. Na época eu passei um tempo da minha vida que eu morei em um sítio, eu morei na zona rural. E para mim não tem desmérito nenhum. Tenho saudade do tempo que pulava nas árvores, do tempo que subia nas árvores. Já morei na zona rural, já morei e moro nas grandes cidades. Não é o lugar que vai nos trazer a felicidade. Você pode ser feliz se você estiver do ladinho de Cristo Jesus. E aí, se você tiver contentamento, você está feliz, você está contente. Então, nessa época aí, passados esses 4 anos, concluí essa graduação de matemática, fiz alguns concursos, passei também. Logo em seguida, casei, mas continuei trabalhando, ainda não tinha filhos, né? Assumi algumas secretarias municipais, auxiliando, inclusive fui secretária de um dos nossos vice-prefeitos da época lá em Campo Formoso, hoje já em memória, doutor Chiquinho, como a gente chamava, um médico muito querido, particularmente para minha pessoa, doutor Francisco. E trabalhava como professora também nas escolas, né? Enfim, trabalhava fora, não tinha problema nenhum. Depois os filhos foram chegando. Com os filhos, o próprio tempo e época do chamado do meu marido para o seminário, né? Eu sou casada com o Daniel, para quem não sabe, ele é pastor presbiteriano. Então fomos, quando o nosso primeiro filho tinha ainda 11 meses, fomos para o seminário lá em São Paulo, não conhecíamos ninguém. E aí, o que é que você faz? O chamado do marido não é meu, ele é pastor, eu não sou pastora. Eu não vou nem entrar em méritos bíblicos, né? Porque nós não temos nenhum respaldo bíblico para isso. Mas, só para você entender, a esposa do médico é médica, ela vai ser se ela estudou medicina. A esposa do professor é professora? Também não, a não ser que ela tenha estudado para isso. Eu não fiz seminário de teologia, eu não sou pastora, e mesmo que eu tivesse feito, não teria respaldo bíblico para isso. Então, assim, eu não sou pastora, eu sou Cíntia, uma mulher cristã, mas eu sou casada com o meu querido e amado pastor Daniel Alves. E aí, olha, Deus o chama para o seminário. 20 e poucos anos, eu casei com 19 anos e não me arrependo, hein? Foi muito bom. Teria casado de novo com a mesma idade e, com o mesmo marido, viu? Não ia trocar, não. Resumindo a história, fomos. E agora, Cíntia, o que você faz com seus concursos, com seus trabalhos? Ah, eu não vou, não. E entra em crise no casamento? Tranquilamente, o Senhor já havia me ensinado nas Escrituras. Pedi demissão dos meus trabalhos. Perdi todos os tempos financeiramente de trabalho? Perdi. Mas não perdi o marido e não perdi a família. E não estou arrependida por essa decisão. O que eu estou contando para você é um testemunho pessoal. Eu não estou querendo dizer com isso que vai ser isso que você vai fazer. O meu testemunho, eu tenho os meus fundamentos bíblicos. De repente, as suas necessidades são outras, tá? Mas eu estou apenas trazendo exemplos práticos aqui. Depois tivemos o segundo filho, né? Cheguei em São Paulo. Vida de seminarista, né? Thaís Petró tá aí nos ouvindo, não tá? Então, e tantas outras meninas dos seminários, né? Seminário de Teresina, vou estar falando para vocês ainda esse mês, hein, meninas? Não é tão simples assim, não é tão fácil assim, né? Mary, aí em São Paulo, deve também estar nos ouvindo. E tantas outras. Vejam bem, precisava dedicar-se ao estudo num tempo maior. O que foi que Cíntia foi fazer?
já tínhamos o Daniel filho, fui trabalhar, trabalhei fora. Tive, graças a Deus, oportunidades muito boas de trabalho em São Paulo. Amei o tempo que fiquei em São Paulo. Nós moramos ali 4 anos, fomos muito bem recebidos e saía bem cedo. E quem mora em São Paulo e tem muita mulher aí nos ouvindo, sabe que o trânsito de São Paulo não é brincadeira, né? Chegava bem tarde, saía bem cedo. Quando chegava, o que é que eu ia fazer? Dormir porque estou morta? Claro que não. Eu ia limpar a casa, eu ia adiantar o almoço do outro dia, até porque eu levava, também precisava deixar para o esposo, enfim. As funções normais que eu e você sabem, né? Seguindo mais um pouquinho. Depois, no final do seminário, nós tivemos nossa segunda filha. E então, o Senhor nos levou de volta para a Bahia, não para a nossa cidade, mas para uma outra cidade. Lá, nós fundamos, dentro do trabalho, uma escola presbiteriana. Um tempo muito bom, de um povo muito querido, que nos recebeu muito bem, uma cidade que trabalhava bastante com a questão ali da agricultura, tenho saudade, fomos muito bem recebidos, né? Muitas também devem estar aí nos ouvindo, Bela, Carmindéia, de Serrolândia, Vaza do Poço, Ridaí, enfim, tantas outras mulheres aí, da Igreja Presbiteriana lá de Vaza do Poço. E vivemos ali por 5 anos, e nasceu nossa terceira filha, Raquel. Eu fui trabalhar voluntariamente nesse projeto da Escola Presbiteriana, né, sem recebimentos financeiros, mas de todo o coração, ninguém me pediu, decisão nossa. E continuei estudando, fui fazer pós-graduação em psicopedagogia clínica e institucional, em uma outra cidade, que também tem mulheres nos ouvindo aqui, ó, Jacobina. Mulheres aí da Igreja Presbiteriana da Redenção, da Primeira Igreja, né? Também mulheres da Igreja Batista, como Valéria, enfim, estava ali. Estudei, fiz pós-graduação em psicopedagogia clínica e institucional, concluí. Logo em seguida, Deus nos redireciona, porque é Deus quem faz a movimentação toda, e nos trouxe para cá, para o Rio Grande do Sul. A nossa terceira filha tinha 1 aninho e pouco. É uma baiana que aprendeu a falar gaúcho, né? Resumindo a história, quando eu cheguei aqui, eu também fui trabalhar fora. Fui atender, fazer as clínicas, trabalhava em uma cidade chamada Ivoti, como psicopedagoga, né? Em São Paulo, além de dar aula de matemática, eu também trabalhei no banco, no Unibanco. E aqui eu trabalhei fazendo clínica mesmo, atendendo como psicopedagoga, e foi um tempo riquíssimo que o Senhor muito me abençoou. Chegou um determinado tempo, para resumir a história da minha vida, meninas, que eu precisei tomar uma decisão, por isso que a nossa série é Decisões Acertadas. Eu precisava diminuir alguma coisa. Eu estava bastante envolvida no trabalho secular, eu já tinha 3 filhos, né? O marido, esposa de pastor. Nós estamos aqui no Rio Grande do Sul, aqui é um campo missionário em relação ao presbiterianismo. Nós não temos igrejas grandes, o estado maravilhoso. Aliás, um abraço para todas essas mulheres gaúchas que estão aí, ó. Eu já estou aqui, ó, toda aqui, ó, me aquecendo por conta do clima que já está mudando, né? E a gente continua verdadeiramente, assim, agradecidas pelo cuidado de vocês, de forma muito especial a minha amada Igreja de Canoas, né? Então, eu tomei a decisão, orei, coloquei diante do Senhor. Tive um pequeno probleminha de saúde, e tem até hoje, chamado ferritina, né? A minha ferritina é muito baixa e, enfim, eu preciso tomar bolsas de ferro a cada 2 meses. Eu faço alguns exames, enfim, vejo quanto é que está ali a taxa, eu preciso repor. Resumindo, a minha médica disse assim: Cíntia, você ainda não recebi ninguém com uma taxa tão baixa como você aqui no meu consultório. E eu me assustei, porque eu nem sabia que tinha esse problema, né? Sentia muito cansaço, queda de cabelo, fraqueza nas unhas, coisas assim. Eu pensei, mas a gente faz tantas coisas envolvidas com plantação de igreja, revitalização na própria Igreja de Canoas. Na época que a gente começou o trabalho inicial, né, já existia aqui, mas precisava de uma reestruturação. Então eu comecei a trabalhar com as mulheres e a gente foi ensinando a nossa identidade presbiteriana, porque eu sou uma mulher presbiteriana, de sociedades internas, até a SAF, que é algo que já tem maravilhoso, né? Mais de 130 anos, mais de um século de história. Aqui eram poucas as igrejas que ainda tinham, já existia, mas tantos outros campos que não tinham. Então comecei a me envolver com as mulheres, evangelizar, enfim, consolidar esse trabalho. E aí, quando o Senhor vai mandando as mulheres, então me tornei, pela graça de Deus, presidente da minha SAF local, presidente da federação que nasceu
porque tinha um presbitério aqui no Rio Grande do Sul, mas antes da minha federação, fomos também, no mesmo período, aliás, presidente da Sinodal Sul do Brasil, pelo qual estou até hoje. E nós temos 9 anos. Fui reconduzida agora, juntamente com a minha querida diretoria, pelo nosso sínodo, para mais 2 anos. Ou seja, vamos seguindo aí 11 anos, né? Pela graça de Deus, procurando fazer liderança. E eu espero que dentro em breve, no tempo do Senhor, o Senhor levante outras mulheres que dê seguimento a esse trabalho maravilhoso que é servir ao Senhor na SAF, que é o lugar da mulher presbiteriana. Resumindo a história, decidi tomar uma medida, eu precisava, orientação médica. Bom, eu vou deixar o quê? A família? Pensei, claro que não. Vou deixar todas essas funções que o Senhor já havia colocado em minhas mãos na casa do Senhor, isso me pesou bastante. Ou vou deixar o meu trabalho secular. Graças a Deus, tive o privilégio de contar com o apoio financeiro do meu marido, que não precisava necessariamente, precisaríamos diminuir um pouquinho mais, mas não ia nos faltar, a gente poderia viver com o salário que ele tinha. Então eu tive essa possibilidade, talvez não seja o seu caso, mas eu tive. E resumindo, decidi então deixar meu trabalho fora, porque as crianças ainda eram pequenas, eu não queria olhar para trás e dizer assim, puxa, eu deveria ter ficado mais tempo, eu poderia, se eu tivesse em casa eu tinha visto isso ou aquilo outro. Eu não queria que quando eles crescessem pensassem assim, ah, mas a minha mãe nem aqui estava, né? Quando saía eu estava dormindo, chegava eu já estava dormindo de novo. Então, resumindo a história, eu quero encorajar você, querida mulher, a ser, sim, uma boa dona de casa. A decidir, é algo do coração, decidir ser uma boa dona de casa. A serem mulheres como? Mulheres trabalhadoras, que servem no seu lar, sem esperar nada em troca. Presta bem atenção, porque às vezes a gente serve, mas serve reclamando, né? É um treino. Não é ficar em casa também simplesmente irritada. Ah, eu vou ficar aqui, porque diz que a Bíblia diz assim. Não. É como que prestando um culto ao Senhor, ou insatisfeita, ou murmurando, ou reclamando, ou amargurada, mas cuidar da casa ou do lar com muito amor, como se estivesse servindo ao Senhor, com muito carinho, com muita dedicação, entendendo o quê? Entendendo que Deus tem um chamado para cada uma de nós mulheres para este fim específico. Que privilégio, a gente balança, carrega no colo meninos e meninas que são os nossos filhos, que a gente espera que sejam projetados e um instrumento do Senhor nesse mundo para a glória dele. Você já parou para pensar nisso? Agora, eu não estou dizendo para você que essa é uma tarefa fácil, mas deve existir uma decisão no nosso coração motivada pela própria palavra de Deus, certo? Eu gostaria que você depois lesse o livro de Provérbios, onde retrata uma bela mulher de Deus. Bela, belíssima aos olhos de Deus, que a gente não sabe o nome, que é exatamente a mulher de Provérbios 31. Depois você lê, por conta aqui do nosso tempo. Mulher virtuosa, quem achará? Todas vocês já ouviram esse versículo. O valor dela excede de finas joias, enfim. E tem todo um discurso de como é que ela vivia, não é? De como é que ela era. O coração do marido confiava nela. Você acredita nisso? Se você ainda não ouviu, você está chegando aí, talvez nunca tenha lido Bíblia, não tem problema. Você é muito bem-vinda. Não deixe de estar conosco todas as quartas-feiras e ainda traga mais meninas, mais amigas. Pois você sabia que em Provérbios 31, a partir do capítulo 10, fala de uma mulher virtuosa, uma excelente dona de casa? Essa mulher trabalhava dentro de casa, era uma ótima dona de casa e fora. O grande detalhe que eu queria dizer para você é que ela não tinha a tecnologia que a gente tem nos dias de hoje. Eu não vejo aquela mulher reclamando em nenhum momento. Você já parou para pensar nisso? Leia ela, imite aquela mulher. Eu não sei que nome é o dela, mas quando eu chegar no céu eu vou procurar por ela, porque ela está lá. E ela é uma mulher real. Eu conheço muitas mulheres virtuosas. Eu sei que você também conhece. Isso não é um mito, isso não é uma lenda. O Senhor Jesus deixou um exemplo para nós. Tem muitas outras mulheres virtuosas. Eu estou aqui citando apenas uma mulher da Bíblia. E quando você vai ler o relato daquela mulher, você fica assim, queixo caído. Por quê?
Era uma mulher que não tinha shopping. Você acha que ela tinha a roupa pronta igual eu e você tem hoje? Que entra numa loja, sai numa loja, observa se pode... se você é uma mulher reformada, uma mulher bíblica, você não vai na onda de promoção, né, meninas? Promoção tem todo dia, né? Só para gastar. Ou então diz assim, não, eu vou comprar, porque eu tenho cartão. Às vezes você está afundando o marido aí no cartão e não está percebendo. Isso não é de Deus não, viu? A mulher de Provérbios 31 era uma exímia administradora, inclusive empreendedora. Pasma, naquele tempo, pasme aí para você ver. Sim, a Bíblia diz que ela olhava uma vinha, aí pensava, vou ter um retorno, vou ter lucros, vou ajudar minha família. Puxa vida, tem água por perto. E adquiria, enquanto o marido dela... E você acha que... Olha aqui, ó, ela combatendo o feminismo desde aquele tempo. Você não vê ela competindo com o marido e nem querendo se sobrepor, e nem assim, não, eu vou ficar lá fora e você fica aqui dentro de casa fazendo comida e quando chegar me serve, enfim, tantas coisas que a gente vê, tantas aberrações no dia de hoje, né? Ela fazia o marido dela se assentar entre os anciãos, ou seja, entre os homens mais sábios. Ela ficava feliz e fazia de tudo, auxiliava aquele marido. Como é bom quando a gente vê o nosso marido ascendendo, crescendo, tendo uma promoção no trabalho, se desenvolvendo em várias áreas da vida, não é? É esse o sentimento que existe no seu coração? E como é que ela vivia dentro de casa? Minha filha, os meninos dela não viviam de qualquer jeito, não. Ela escolhia até a cor. A Bíblia diz nesse texto aí que ela era uma cor escarlate, a roupa dos filhos. Você sabia que aquela cor era uma cor da linhagem real? Mas como eu falei para vocês, ela não tinha assim as confecções prontas, não. Ia fiar, coisa por coisa. E como ela trabalhava fora, então ela tinha as servas que ajudavam ela na casa dela. Ela dava a ordem, ela sabia liderar, delegava funções, ela dava ordem às suas servas e assim ela seguia. Uma confiabilidade, uma joia rara. Quando a gente estudar sobre ela, a gente vai poder se deter um pouquinho mais. Uma mulher totalmente fiel. Falando tudo isso, dando todo esse gigante pano de fundo, eu gostaria de deixar 5 lições práticas que resumem o nosso estudo. De uma decisão que deve existir de dentro para fora na sua vida. Ore ao Senhor, peça graça a Ele e Ele vai lhe conceder. A minha mãe está aí nos ouvindo aqui, ó, está conosco aqui. Ela sabe, assim, Cíntia, eu tenho pavor, é porque você foi acostumada a limpar a casa, a ser aquela menina que limpava tudo. Não, minha mãe está aí de testemunha, né, mãe? Dona Juraci, ó, beijo para a senhora, especial. E eu não gostava, não. Ela dividia as funções, né, mãe? Ela testemunha aí, pelo menos, eu não me lembro direito, mas ela relata bem que normalmente se eu pudesse, perna para quem te quero. Eu gostava mesmo de ficar na casa de um, na casa de outro, brincava, corria, mas administrava bem o tempo ali para dar conta dos estudos, para as tarefas estar em dia, né? A minha irmã Giovana mais velha era sempre a que sempre gostou mesmo, fazia assim com perfeição. Eu não. Mas a Bíblia diz o quê? A palavra de Deus nos educa. A palavra de Deus me educou. Hoje eu tenho alegria. Quando, se você diz assim, mas Cíntia, dona de casa, meu Deus, lavar banheiro, Jesus. Sim, minha filha, cante um hino enquanto está lá lavando. Glorifique a Deus, que tem mulher que nem casa tem, nem família tem, ou tinha e perdeu com essa própria pandemia. Resumindo a história, vamos tratar aqui das lições que eu e você, que desejamos e que decidimos ser boas donas de casa, ou do lar, não é? Devemos ser. Como é que essa mulher deve ser? Primeira coisa, dedicada. Você é uma mulher dedicada? Como que você trata o seu lar? Você já parou para pensar? Faz de conta que você é uma visitante. Aí você entra, sai da sua casa. Eu já fiz isso aqui em casa, né? Aqui eu estou em casa. Estou falando de dona de casa, então agora eu saí do quintal de casa, que é o meu amado, querido e lindo jardim. Porque a temperatura mudou um pouquinho aqui, mas eu continuo dentro de casa. Estou aqui agora dentro de casa, na minha sala. Dá uma saidinha, uma hora dessas, e entra como se você fosse uma visitante. E observe todas as necessidades. Toma nota do que está... Eu fiz isso. Esse aparelho está sujo. Meu Deus, o guarda-roupa está assim. Aproveitei a pandemia. Olha, colocamos um monte de coisa aqui em ordem, claro, com todo o projeto, toda a conversa, toda a ação do meu marido, e eu só auxiliando. Inclusive, essa lareira aqui, foi agora na pandemia que ela apareceu. A gente já queria tanto tempo, mas nunca dava tempo. Mas Deus foi gracioso. Pandemia,
nos fez ficar um pouquinho mais em casa, nos dedicar um pouquinho mais às necessidades da nossa casa. Nós precisamos fazer com que o nosso lar, a nossa casa, se torne um lar. E isso só vai se tornar um lar com as nossas ações. Não faça nada mal feito na sua casa, pois decidiram fazer, toda mulher que quer ser uma dona de casa vai sempre decidir fazer o que é bom, o que é reto e o que agrada a Deus. Consagre a sua casa ao Senhor. Ore ao Senhor para que santifique o seu lar. E quando eu falo em casa, não necessariamente simplesmente as paredes, né? Mas você precisa ter um olhar atento, principalmente para as pessoas que ali estão. Consagre sim a Deus a sua vida, para você servir a sua família, ser um auxiliador idônea. Procure ser a melhor mãe, procure ser a melhor esposa. Você tem coragem de perguntar para o seu marido? Vou dar uma dica para você. Dá um papelzinho para ele, ou então pode ser o celular. Tudo hoje é o celular, né? A agendinha de umas é virtual, mas de outras ainda é física mesmo. O que é que eu preciso melhorar? E não briga com ele, hein? Dá uma folha grande, uma canetinha, diz, amor, escreva aqui. Eita, depois não reclama do que ele vai falar. Procure ser uma esposa melhor. Procure ter um tempo de conversa com seus filhos. Como nós precisamos, né? Nós não temos manual pronto. Eu e você precisamos... Aliás, eu indico um livro para você. É chamado Pais Fracos e um Deus Forte. Toma nota aí desse nome. Que livro maravilhoso. Nos mostra que os nossos filhos devem sim ser educados nos caminhos do Senhor, se você é uma mulher cristã. E outra coisa, se você tem filho pequeno, muito cuidado, meninas. Muito cuidado para não fazer do seu filhinho o seu Deus. Que geração mais estranha. Casa, some do serviço do Senhor. Tem filho, também some do serviço do Senhor. Ou então, quando leva, não coloca nem norma, nem disciplina. Não apenas na igreja, mas em qualquer ambiente público. Limite, disciplina, autoridade. Quer dar tudo o que não teve e esquece de dar o que teve. Ordem, decência, que é o que mais precisa. Limite, disciplina. Seja uma boa dona de casa. Decida, tome essa decisão no seu coração. E seja uma mulher dedicada. Não seja uma mulher desleixada. Não seja uma mulher que faz de qualquer jeito. O Senhor quer tratar essas áreas na nossa vida. Eu não estou dizendo para você, volto a repetir, que isso é fácil. E se você trabalha fora, não estou dizendo com isso que tem que ser você. Olha a mulher de Provérbios 31, ela tinha as pessoas que ajudavam ela. De repente a sua profissão não exige que você fique um tempo mais fora, ou enfim, não sei qual é a sua realidade. Você pode, sim, não é pecado nenhum você ter pessoas, você está pagando pelo serviço da pessoa para que a sua casa fique em ordem, mas seja dedicada. Eu não posso deixar de falar isso. Não me entenda mal, dizendo que tem que ser você. Obviamente, que o que engorda o boi é o olho do dono. Já ouviu esse ditado? Você tem que estar vigiando, você tem que estar observando. E aqui daria para a gente dar um outro estudo, mas eu já vou passar para a segunda lição aqui, não é? Ou segunda prática que pode ajudar você a decidir ser uma boa dona de casa, né? Primeiro, nós precisamos ser dedicadas. Segundo, organizadas. Mulher e organização tem que ser sinônimo. Mulher desorganizada é uma mulher falida. É uma mulher que não dá para esperar nada em troca. Organizada em quê, Cíntia? Organize no seu tempo. Você não tem menos tempo do que outras mulheres. Se espelhe em mulheres que fazem mais do que você. Não fique na mediocridade, não. Não fique o dia todo olhando jornal, não fique o dia todo esperando nas redes sociais, esperando o tempo passar. Seja uma mulher proativa, seja uma mulher produtiva, organize o seu tempo. Eu e você, presta atenção, sempre teremos tempo para aquilo que for importante. Já parou para pensar nisso? Veja onde você gasta o maior tempo que Deus lhe dá e ali vai estar a sua prioridade. Talvez você ainda não tenha parado para pensar nisso. Depois faça a sua autoavaliação. Organize suas rotinas. De repente, se você está focando muito em uma área e está esquecendo de outra, dá tempo tudo. Olha, dá tempo estudar, dá tempo cozinhar, dá tempo dormir, dá tempo fazer academia. Dá. Se não for para academia, faça suas atividades físicas, né? Cuide também do seu corpo físico, que é templo do Espírito Santo. É um outro assunto que eu venho falando aqui que a gente precisa tratar. Vai chegar a hora dele, né? Seja organizada na distribuição das tarefas. Se você tem filhos, mesmo de pequenininho,
vai dando uma função, ainda que seja pequena. Filho, recolha aquele lixo ali. Filho, seque essa louça aqui, guarde esse daqui, arrume a sua cama. Não faça tudo por eles, porque o mundo... Nós precisamos educar os nossos filhos para a vida. Não dê tudo nas mãos. Ninguém valoriza o que ganha tudo muito fácil. É raro. Normalmente a gente valoriza quando a gente sabe o preço que pagou. Então, se eu e você decidisse ser uma boa dona de casa, precisamos lembrar desses aspectos. Primeiro, dedicadas. Segundo, organizadas. Terceiro, limpas. Ah, não, Cintia, mas o que isso tem a ver? Já ouviu o ditado, pobre mas limpinha? Não importa que tipo de casa é a sua, se é grande, se é bem abastada, se você mora num casebrezinho pequenininho, se você mora em casa de madeira, se você mora em casa de tijolo, faça da sua casa um lar, mas deixe ela limpinha, cheirosa. Interessante, né? Eu me lembro quando estava distribuindo aqui, já aplicando o que eu estou falando para uma das minhas filhas, né, de arrumar a casa. Um dia uma olhou assim para mim, acho que ela quis me pegar ou me testar e falou assim, mãe, pois não, por que é que a gente tem que limpar a casa? Para que ficar limpando essa casa? Aí, ó, eu olhei para ela e falei, porque aqui moram pessoas importantes. Para a gente não adoecer, a casa precisa ficar limpa. Olha como é bom quando a gente chega e sente o cheirinho. Inclusive, meninas, ensine as suas filhas, se você tem filha, a montar mesa, deixar uma mesa bem arrumada, colocar os pratos. Dicas de etiqueta, olha aí. Não precisa só os de fora. Para que você gastou? Olha aqui para mim, você. Para que você gastou aqueles R$1.000 naquele aparelho de jantar se você nunca usou? Está guardado lá. Quando você morrer, minha filha, você não leva nada. Coloque o aparelho de jantar bonito, coloque seus suplás na mesa, dentro das suas condições, hein? Não é para fazer gasto a mais, mas tem como a gente fazer com economia e beleza. Tem várias dicas que você pode depois procurar e adquirir. Distribua as funções, não esqueça disso. Limpas. Tem mulher que fica dentro de casa, se torna, né, não pode ser irritada, não pode ser amargurada, muito menos murmurenta. Às vezes está lá fazendo a comida. Já aconteceu com você? Eu aprendi isso com o passar dos dias. Tá fazendo aquela fritura, o marido chega, você tá, misericórdia. Se for um peixe, então, não é? Então vamos nos organizar, ó, colocando em prática. Toma um banho, se arruma. Quando seu marido chegar e seus filhos, você já vai estar com aquele sorriso nos lábios. Que bom que vocês chegaram. Mesa posta, olha que maravilha. Os nossos lares serão outros quando as mulheres forem dedicadas, organizadas e limpas. Eu me lembro de uma vez que eu precisei conversar, aconselhar, inclusive me dispus a ir dar uma instrução, porque eu observava que aquela mulher tinha alguns problemas no casamento, né? Hoje ela já foi aqui na época, uns 10 anos atrás no Rio Grande do Sul, ela já não mora mais aqui. Mas assim, quando dava meio-dia do almoço, era a hora que ela ia cozinhar. Na verdade, ela ia ver se tinha um arroz. Que é isso? Olha aqui, faltou o quê? Ó, organização, planejamento. Você não vai observar se tem os alimentos na hora que já era para eles ser servidos? Resumindo a história, eu falei, olha, eu vou lá na sua casa. Meu pai, no dia que eu cheguei na casa dela, eu não conseguia quase nem entrar, de tanto sapato jogado por tudo que é lugar. Olha, estava uma verdadeira bagunça e desorganização. Quando eu falo de limpeza, mas assim, conversando um pouco mais, ela mudou. Passei o dia ensinando, desde arrumar, deixar a casa assim, de uma forma que a gente consiga entrar, não é? Como se o próprio Cristo fosse entrar, porque a nossa família é a imagem de Deus, a gente precisa preservar, limpar, deixar limpinho, cheiroso, inclusive nós. E os meninos também, viu? Deixa os meninos limpinhos e cheirosos, né? O esposo também, com as roupas passadas, não é você quem vai passar, paga para alguém passar. Não deixa o homem todo, como é que fala, desengomado, todo amassado, com a camisa lá na frente, que você vê traço na frente, traço no fundo. Não, nós vamos ser essas mulheres que iremos auxiliá-los para que eles se apresentem da melhor forma possível. Inclusive, observa se ele não está precisando de uma roupa, observa se a gravata dele não está torta, né? Tem marido que parece que vive sozinho, assim, tá todo mundo vendo que o coitado tá descabelado, tá todo sujo, fedido e, enfim, e a criatura não enxerga. Então, aspectos para aquelas mulheres que decidirem ser boas donas de casa, dedicadas, organizadas, limpas, atentas. Você é uma mulher que tem um olhar atento?
A sua atenção deve estar sempre voltada para o seu lar. Por isso que nós precisamos decidir ser uma boa dona de casa. E quais aspectos? Vou falar de uma forma geral por conta do nosso tempo, tá? Que já tá bastante avançado. Você é uma mulher atenta à vida espiritual daqueles que Deus colocou e constituiu como parte da sua família? Como é que anda a sua vida espiritual? Você é uma mulher que lê a Bíblia, que ora. Você é uma mulher que já se anima, que vai para a escola dominical. Ou você negocia o dia do Senhor, ou você prefere estar no shopping, ou você deixa para fazer compra ali no domingo, que é dia do Senhor, que a Bíblia já nos relata sobre isso. São exemplos práticos. Ou seu marido até chama, por exemplo, para você participar dos... Ah, não, você quer ir para todo lugar. Você é operosa em todos os lugares. Menos quando se trata da vida espiritual. Você quer ser promovida em todos os aspectos, menos crescer espiritualmente. Minha filha, é aqui o ponto de partida. A mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Atente à sua vida espiritual. Não adianta você falar, querer ensinar a Bíblia para os seus filhos, se nem você pratica. Ou talvez você até conheça, mas não faz nada, não pratica. Ninguém vê Jesus na sua vida. Você não exala o bom perfume de Cristo nas suas ações. A sua fé é uma fé morta, não é uma fé operosa. Está todo mundo, ou muitas mulheres trabalhando, e você está morrendo, que nem um filme lá da Era do Gelo, lá do Cid, aquela preguiça. Levando um gravetinho de nada e dizendo, tô morta. Faz uma coisa uma vez no ano, de Natal em Natal, e acha que está abafando. Tem um olhar atento. Observe como anda a sua vida espiritual. Tenha essa atenção. E essa atenção deve ser externada também para os seus filhos, para o seu marido. Se você é uma mulher que não tem um marido cristão, chame os seus filhos, faça o culto doméstico, desde pequenininho. Vai chegar uma hora que eles vão ler sozinhos. Pelo menos a gente espera. A palavra do Senhor diz que os nossos filhos fazem parte do pacto da aliança. E se você tem filhos que estão desviados dos caminhos do Senhor, não fique se culpando. Eu trago uma palavra de esperança para você também. Quem converte os corações é Deus. Mas faça a sua parte. Faça a sua parte e aguarde. Aguarde, ore, não desista de nenhum dos seus filhos em oração. Talvez você precise calar. Quantas vezes a gente queria falar tantas coisas, dar tantos conselhos, e muitas vezes eles não querem ouvir. Quando chega a maioridade, já acha que sabe muito, né? Que é conversinha chata de pai e de mãe. Aguarde, na hora certa eles irão lhe procurar. Se você é uma mulher de Deus, se você crê nas promessas do Senhor, faça a sua parte, reconheça. Se os seus filhos hoje estão nos caminhos do Senhor, não é porque você foi uma mãe maravilhosa, mas foi porque você dependeu da maravilhosa graça de Deus. Não existe mulher maravilhosa, não existe mãe maravilhosa. Aliás, nós não somos nada. Tudo que nós temos e tudo que nós somos vem do Senhor. E se você ainda está aguardando os seus filhos retornar, não perca essa esperança. Nosso Deus é poderoso. Ore e insiste, não desista dele. Talvez até silenciando. Deus vai dar sabedoria para você falar na hora certa. Tenha um olhar atento para a vida emocional também. Como é que andam as emoções? As suas primeiro. Você é uma mulher desequilibrada? Desequilibrada emocionalmente? Medo de tudo, pavor de tudo, insegurança de tudo. Compulsividade. Meu pai, não, Cíntia. Sim. E às vezes isso traz consequências grandes. E aqui entra até a parte ali da alimentação. Tem muita mulher que come as emoções. Se está triste, come. Se está feliz, come. Meninas, a gente precisa comer mesmo, né? É graça comum de Deus. Não é deixar de comer, mas é ser zeladora do templo do Espírito Santo. Manter um equilíbrio. Aliás, o equilíbrio em todos os aspectos da nossa vida. Você é uma mulher descontrolada na fala? Você fala para depreciar, para magoar, para machucar? Ou você fala e produz como grande orador palavras que edificam, unicamente que edificam? Observe a sua vida. Observe cada um dos seus filhos, se você tem mais que um. Procure não compará-los nunca. Procure observar as áreas fortes que cada um tem. Elogie, traga elogio para cada um. E aquelas áreas que ainda estão por melhorar, seja um canal de Deus na vida de cada um deles. A atenção. Atenção, eu estou citando aqui algumas áreas. Vida espiritual, vida emocional, vida física. Cuide do templo do Espírito Santo. Toda decisão nossa tem consequência. Se você decidir de forma errada, você vai colher consequência errada. Se você decidir fazer aquilo que o Senhor manda, você vai ser bem-sucedido. As necessidades de todos os integrantes do lar
devem estar sob sua supervisão, sobre o seu olhar atento. A mulher de Provérbios 31 era assim: marido, filhos e você mesmo, porque muitas vezes você é aquela expert no assunto de saber o que está acontecendo com todos, mas da sua vida você não consegue identificar erros, apenas justifica os erros. Quantas vezes nós erramos? Quantas vezes? Todas nós já erramos. Erramos como esposa, muitas vezes, querendo acertar, mas nós erramos. Erramos como mães, querendo ensinar os nossos filhos, mas às vezes nós erramos. Se você tiver a oportunidade, quando você estiver em família, peça para os seus filhos contar as histórias, inclusive das disciplinas, das surrinhas que levaram. Você vai lembrar de algumas histórias que talvez você nem lembre, né, que fez, mas eles lembram, conforme eles dizem, né? Só lembra quem apanhou e não quem bateu. E um último aspecto que eu queria deixar e dizer para você, que decidiu ser uma boa dona de casa, é que você é a mulher mais rica da sua cidade. Você vai, se não já está sendo, recompensada. Você acredita nisso? Ai, Cíntia, não. Até agora só teve trabalho. Não. Você investir em vidas é algo de grande valor diante de Deus. E não são quaisquer vidas, são as vidas que o Senhor concedeu e que faz parte da sua família. A sua família é um presente de Deus para a sua vida. Esse é o maior tesouro que o Senhor nos dá enquanto nós estamos aqui na terra. Você, vou repetir, é a mulher mais rica que existe. As dificuldades que você, através das Escrituras, for observando, seja em quaisquer área, coloque diante do Senhor. Inclusive, peça ajuda a outras mulheres ou alguns outros profissionais, mas busque melhorar, busque decidir ser, sim, uma boa, e eu diria mais, uma excelente dona de casa. Não esqueça que, se você não sabia, eu vou repetir, você é a mulher mais rica ou mais recompensada aí da sua cidade. Deus te honrará por isso, querida mulher. Então encha o seu coração de expectativa, encha o seu coração de alegria, porque é totalmente bíblico esse tema, é totalmente real e é totalmente possível eu e você sermos uma boa dona de casa, se nós buscarmos o Senhor em primeiro lugar. Porque a Bíblia diz que se a gente fizer isso, todas as demais coisas serão acrescentadas. E é o Senhor que nos orienta, é Ele quem nos capacita, é Ele mesmo quem tem interesse em nos ajudar, em nos ajustar, em colocar diante de nós tudo isso que você ouviu nesta hora. Decida você ser uma boa dona de casa. Certamente o nome do Senhor vai ser engrandecido. E eu garanto para você que você vai perder sim algumas coisas, porque é bem mais difícil quando você está num patamar maior, com conquistas maiores, você precisar abandonar algumas coisas em detrimento de outras, porque você considera prioridade, do que você nunca ter conseguido nada e ir galgando. Depois que você chega no patamar, para você descer, é mais difícil. Talvez essa seja uma das maiores dificuldades que você tem. Esse é um assunto, meninas, que não é muito abordado nos dias de hoje, que não dá muito ibope, que muita mulher não quer falar. E não é à toa que as famílias estão em decadência. Nós precisamos ser as guardiãs da nossa casa. Nós não podemos terceirizar a nossa casa. É responsabilidade nossa. E outra coisa, não é a sua mãe, não é a sua sogra, não terceirize a educação dos seus filhos, marido. Você é responsável pelo seu lar. Tem mulheres hoje que a gente observa que é vó materna, vó paterna. Olha, é vó materna, vó paterna, avô materno, para cuidar de uma criança, ninguém dá conta. Deus vai nos pedir conta. Basta você e o seu marido se posicionar. Busque auxílio da Bíblia, busque auxílio profissional, se necessário for, né? Para que você possa verdadeiramente ser uma boa dona de casa. Querida, o meu mais profundo desejo é que você esteja sendo impactada com essas verdades do Senhor e com esse assunto que é de suma importância nos dias de hoje. Se o Senhor te escolheu, te constituiu família, cuide bem do seu esposo, cuide bem de todas as áreas da sua vida e não abandone o seu lar. Jesus deve ser a prioridade na nossa vida e Ele vai nos capacitar. Daqui a pouquinho você vai estar dando conta da casa, do outro trabalho, e Deus vai colocar mais coisas nas suas mãos e você vai procurar fazer tudo para a glória dele. Eu decidi ser uma boa dona de casa. E você
já tomou essa decisão? O nosso desejo é que Deus coloque esse mais profundo desejo no nosso coração e que a palavra dele nos eduque para que ser uma boa dona de casa seja algo real e presente na sua família e na sua vida. Observou você aí, mulher que nos acompanha nesta hora, que tema tão necessário? É fundamental que eu e você sejamos boas donas de casa. É referencial bíblico, é instrução do Senhor para a nossa vida. E nos dias de hoje, quando nós vemos aí tantas ideologias indo contrário a essas verdades bíblicas, né? De forma especial o feminismo, que muitas vezes aconselha e instrui as mulheres a irem e correrem, perseguirem tantos novos ideais ou alcançar tantas outras coisas, menos esse, ser boa dona de casa. Nós precisamos ficar atentas, porque a nossa casa é um lugar que Deus deseja ser glorificado e o meu olhar e o seu olhar como mulher deve estar atento, porque certamente, fazendo assim, o nome do Senhor vai ser engrandecido. Que você seja cada dia mais uma excelente, não apenas boa, mas uma excelente dona de casa. E eu gostaria desde já de pedir a você que esteja orando por nós. Nesse final de semana nós estaremos, como Sinodal Sul do Brasil, na cidade aqui na Serra Gaúcha, em Gramado, com representação de todo o nosso estado e também do Oeste Catarinense. Um abraço especial aí às meninas da Federação do Oeste Catarinense, na pessoa da nossa presidente Iraci. Certamente já estão nos preparativos, deslocamento de Santa Catarina para cá. Nós estaremos com um intensivão de um final de semana, certamente sendo edificadas com a palavra de Deus. Como vai ser bom podermos ter esse tempo precioso, presencial. Vamos fazer a culminância do livro que nós estudamos, durante todo o quadriênio passado. Como é que nós queremos, ou como nós desejamos ter um coração da mulher que ora. Nós queremos falar e compartilhar sobre trabalhos exitosos que foram desempenhados pelas mulheres presbiterianas aqui. Preparamos lembrancinhas, mimos para cada uma de vocês, então não deixe de orar por nós. Vai ser uma alegria poder rever você, querida mulher presbiteriana, que faz parte da Sinodal Sul do Brasil. É para vocês que nós deixamos um abraço especial. E na próxima semana nós vamos finalizar essa temporada do Rememorar os melhores momentos dos 2 anos, estudando semanalmente na Tarde das Mulheres sobre vários temas. E a semana que vem você não pode perder, porque nós queremos aprender sobre mulheres da Reforma. Sobre qual delas nós estaremos estudando? Não perca! Na próxima semana você vai saber. Eu aguardo por você. Até lá! A palavra de Deus nos traz um belo retrato de uma bela mulher usada por Deus em seus atos. Executa o trabalho com disposição, cuida de sua família